isso acontece muito, né? Alguns afetos humanos, eles passam por essa via, né? Por exemplo, vamos falar aqui de um afeto muito, muito comum, que é o ciúmes, né? Então, aquela pessoa que pega e toda vez que você entra no celular, a pessoa quer saber o que você está fazendo, com quem que você está falando, a mensagem que você passou, por que você chegou tarde, né, onde que você estava. A criança, ela traz muito essa questão da linguagem, né, porque às vezes a criança, ela tem medo da morte, por exemplo, só que ela não consegue te explicar o que é isso, né? Porque ela não tem, ela está inserida na linguagem, mas a linguagem, ela é deficiente para explicar aquilo que ela está sentindo. Ela fala que dói o peito, que é alguma coisa assim, que chora, mas não consegue explicar que ela está com medo de algo que ela não entende. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ninecast. Eu sou André Coelho, estou aqui com minha esposa Gabi Zaleski. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio número 27. Estamos resistindo bravamente aqui. Qual que é o episódio de hoje? O episódio de hoje é o 27 e o tema de hoje é a importância do autocuidado. Uma frase simples, eu acho que a gente tem bastante para conversar hoje. Profundo demais isso, porque eu entendo que cada ser humano tem uma certa noção que tem que ter um autocuidado e às vezes negligencia isso, né? Então, é bem profundo isso aí. Vai ser bem importante discutir esse assunto aqui com esse psicanalista pela terceira vez aqui no Ninecast, Leandro Sanches. Ele que nasceu em São Paulo, é casado com a Maria, tem 2 filhos, é formado em engenharia mecânica com ênfase em automobilística. Tem uma clínica chamada Psicuidar, que fica no Campo Belo, em São Paulo. Leandro Sanches, seja muito bem-vindo. Olá, Gabi. Olá, André. Bem-vindo de volta. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bom. Espero que eu possa contribuir aí com o programa de vocês, né? Espero que eu não cometa muitos erros, né? Cara, você sempre contribui bastante. A gente tem lembranças, né, de trechos assim dos primeiros episódios, o episódio número 4, o episódio número 11, né? Nós gravamos juntos, agora a gente está gravando 27. E a gente estava lembrando aqui, né, um pouquinho antes de começar, dessa questão de que a gente sempre lembra de algumas frases, algumas lições que a gente aprendeu, que a gente discutiu nos episódios. Então, você com certeza contribui, sim, bastante. A gente é bem grato pela sua doação aqui e a participação no Ninecast, tá? Muito obrigado mesmo. E, Leandro, eu não sei se a gente consegue, em uma pequena frase, eu acho que explicar o que é autocuidado não é uma coisa tão simples, mas ao ponto de vista de um psicanalista, assim, o que seria o autocuidado? Então, o autocuidado, ele é até interessante. Quando eu ouvi o tema, né, eu fiquei pensando assim, né, poxa, qual que é o caminho que eu vou seguir para falar sobre o autocuidado? Porque o autocuidado é uma coisa, como você mesmo diz, Gabi, é bem ampla. Eu posso falar de cuidado pessoal, eu posso falar de várias linhas, né? Até falar sobre o que é autocuidado. É alimentação, você se alimentar bem, é você poder buscar conforto, é você trabalhar, né? É você ter uma família. É uma coisa bastante ampla, né? E aí eu comecei a fazer uma pequena pesquisa sobre o autocuidado, e a psicanálise, ela se debruça sobre esse tema,
né? E é um tema assim que a psicanálise vai tratar e ela articula com a filosofia para poder falar sobre o autocuidado, né? Houve um filósofo, né, chamado Michel Foucault, e ele traz, né, essa palavra autocuidado, ele não traz dessa forma, mas ele traz o cuidado de si, né? O que seria o cuidado de si? E aí ele tem vários livros falando disso, e ele passeia, né, sobre diversas culturas para falar sobre o cuidado de si, né? Coisa que a gente não vai ter tempo aqui de falar, né? Mas o autocuidado, ele tem essa coisa que na minha visão não tem nada assim. Ele tem o auto, né? Que é você falar de você, que é você poder olhar para você. Mas no meu modo de entender, eu acho que o autocuidado, ele passa pelo outro. Não tem como você falar de cuidar de si sem falar do cuidado com o outro, né? Porque a nossa subjetividade, ela se constitui a partir do outro, né? Então eu achei interessante a gente fazer esse tipo de articulação, né? Porque a gente pensa assim, né, que o autocuidado, ele tem muito a ver com o fato do conhecimento, né? Você ir buscar o conhecimento sobre você. Muitas pessoas chegam na minha clínica e elas falam a respeito de que querem se conhecer. E é um tipo de demanda que eu não pego, né? Porque não tem como você se autoconhecer. Por quê? Porque o seu conhecimento, ele passa pelo outro. Você não consegue conhecer a si mesmo, né? E conhecer a si mesmo é uma coisa muito... Essa linha socrática, né, do conhece-te a ti mesmo, ela é uma linha que ela não se articula muito bem com o cuidado de si. Porque quando você conhece a ti mesmo, isso você está tratando, né, o sujeito como um objeto do conhecimento, né? E não é bem por essa via, mas quando se fala de si, né? Então assim, eu queria que a nossa conversa fosse nessa linha do como que eu posso cuidar de mim e também cuidar do outro. Por exemplo, assim, seria, deixa eu ver se eu estou entendendo, seria como se fosse um reflexo, por exemplo, eu consigo me enxergar, eu consigo me compreender e eu consigo entender algumas situações quando eu olho para o outro? Seria alguma coisa nesse sentido? Sim, podemos dizer que sim, Gabi. A nossa percepção sobre nós mesmos, ela passa pelo outro, né? Então, assim, você na reação, no olhar do outro, na interação com o outro que você sabe algo sobre você, né? Então, quando você se relaciona com alguém, quando você interage com alguém, quando você tenta fazer a possibilidade de uma comunicação com alguém, isso é na forma como o outro troca esse cuidado, é que você vai saber algo sobre... a gente costuma, né, brincar que quando você quer saber algo sobre você, deixa outra pessoa vir e falar alguma coisa que você não gosta, né? Aí você desperta coisa em vocês que você nem sabe, né? Quando você olha, quando o outro traz algo, quando o outro mexe com você, né? Você expressa algo de um conhecimento, né? De um saber, né? Que é um
um saber que é na relação. Sabe que uma vez eu escutei, acho que a gente estava até junto fazendo um curso, e eu escutei, fazendo um gancho, né? Quando a gente enxerga alguma coisa na outra pessoa, tanto que não agrada, ou quanto que agrada muito, é porque você possui aquela qualidade, ou você possui aquele lado negativo. Então, por isso que eu fiz essa relação assim do espelho, do reflexo. Será que quando você enxerga, é como se você projetasse o que está dentro de você, você enxerga no outro? Isso acontece muito, né? Alguns afetos humanos, eles passam por essa via, né? Por exemplo, vamos falar aqui de um afeto muito, muito comum, que é o ciúmes, né? Então, aquela pessoa que pega e toda vez que você entra no celular, a pessoa quer saber o que você está fazendo, com quem que você está falando, a mensagem que você passou, por que você chegou tarde, né, onde que você estava. Isso, eu estou falando coisas que acontecem na clínica, né? Toda a experiência que eu passo aqui para vocês são experiências que eu vejo na clínica, né? E aí a pessoa pega e, conforme você vai trazendo isso, né, conforme a pessoa vai falando sobre isso, aí você descobre que a pessoa, na realidade, tem medo de que a outra pessoa faça exatamente aquilo que você faria, né? Então existe isso que você está falando é bastante pertinente e ocorre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também. Então, só resumindo aquilo que você comentou, que é difícil de você, ou não tem como falar de autoconhecimento sem falar do outro, né? Sempre outro como, digamos, é como se fosse uma referência, né? Você como ser humano, você tem sempre o outro ser humano como referência. Isso mostra que, então, pessoas que normalmente vivem muito sozinhas, com pouco relacionamento, ou vivem sozinhas realmente e não se relacionam com outros ainda, tendem a não se cuidar, por exemplo, tendem a não se preocuparem com o autocuidado, não conseguir pensar em autocuidado por não ter muita referência com outros seres humanos? Veja, a proposta do cuidado que eu estou colocando aqui é uma proposta transformativa, né? Como que eu, na relação com o outro, consigo transformar a minha experiência, né? Eu acho que isso é nessa linha que eu estou propondo, porque é justamente o que a psicanálise ela traz, né? No processo analítico, né, é um processo transformativo, né? O processo analítico, ele não é um processo de remoção de sintomas, né? A pessoa não vai lá e vai sair sem os sintomas, mas a pessoa vai transformar a sua experiência em uma outra coisa, né? Então, quando indo nessa linha que você mencionou, quando a pessoa ela se isola, né, do contato, quando a pessoa ela tem essa evitação, né, primeiro a gente precisa entender o que leva a pessoa a fazer isso, né, quais são os processos que estão ali acontecendo, mas acaba não acontecendo determinadas situações onde o contato humano, onde a relação com o outro seja mais interessante, né? Você perde quando você não tem esse contato, né? Você perde quando você faz da sua experiência uma experiência onde você está fechado no seu mundo, né? Só para a gente sempre fala que quando a gente é
criança, né? É na relação com a mãe, é na relação com o pai, na relação com os irmãos, né? Quando nasce um irmão, quando ou não, se você é filho único, né? Como que essa relação, essa troca, ela é uma troca que ela vai te constituindo subjetivamente, né? E aí vem a escola, os amigos, a família, né? Você vai construindo a sua subjetividade a partir do outro, a partir de como que o outro se relaciona com você, né? Então, se você vive, por exemplo, num lugar, só você e a Gabi, né? Vocês resolvem ir para uma montanha e ter uma vida... A gente já viveu isso. Vocês vão para uma montanha e vocês resolvem lá ficar isolado do mundo, né? A gente foi pro meio do mato, mas foi... Nossa. Que no caso, um descanso. Isso precisa, isso é tranquilo, mas se vocês vão para lá e resolvem viver isolado, a troca, não há troca, né, a troca é somente entre vocês. Tudo que vocês vão se constituir vai ser a partir da experiência entre vocês, né? Então, isso é limitante em termos de ser humano, né? Em termos de você... o ser humano, ele precisa, né, o cuidado de si, ele é o cuidado em estar com as pessoas, estar no seu trabalho, né, estar com a família, estar na via pública, estar enfim, estar não significa que é estar bem, ou, né, pode ser bem, pode ser mal, mas estar. É uma experiência de presença, né, de presença na vida das outras pessoas, e você se constitui subjetivamente nessa troca. Você sabe que a gente deu risada, mas assim, sabe aquela risada de desespero? Porque nós passamos por isso, Leandro. Foram 6 meses, né? Nós decidimos ficar 6 meses. Calma, falar mais pertinho do microfone. Nós decidimos viver essa experiência por 6 meses, mas mesmo assim, os últimos anos que a gente, né, tá morando aqui nos Estados Unidos, a gente se isolou um pouco de sociabilizar. Foi por opção, mas a gente vê exatamente esse ponto que você está falando, assim, a importância de conviver com outras pessoas. André fez um comentário esse final de semana, a gente estava contando da nossa viagem para você, né? A gente adaptou tanto a nossa rotina, os nossos gostos um ao outro, que com essa viagem e aeroporto, e avião e outros lugares, dormindo em outro lugar, o André virou para mim e falou assim: eu acho que a gente tá ficando muito chato, sabe? A gente precisa conviver mais, ou a gente se isolar de vez, porque realmente, assim, a gente tá um pouco intolerante com algumas coisas. E eu acho que é exatamente esse ponto que você tá falando, assim, sabe? A importância de sociabilizar, de manter contato. Então, mas esse projeto, o Unitecast, isso aqui tá fazendo a gente se conectar novamente com o mundo, na verdade, né? A gente tá falando com o mundo, são pessoas que estão no mundo, estão espalhadas por aí, cada uma com sua experiência, sua bagagem. Então isso tá... E a gente trocando com as nossas, né? Então, isso tá ajudando muito, porque a gente ficou meio bicho do mato mesmo, né? Bicho e grilo, como se fala. E Leandro, vem cá, uma outra dúvida que eu estava refletindo, comentei com você, né, enquanto eu estava ali me maquiando, refletindo sobre as perguntas que eu gostaria de fazer. Quando eu penso na palavra autocuidado, a primeira coisa que me vem em mente é o cuidado físico, né. Então o cuidado físico é você se alimentar, você cuidar da sua higiene, da sua aparência, que daí vai mexer, né, com a sua autoestima. E aí vem o autocuidado emocional, que é você se permitir algumas coisas, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: saber falar não é um autocuidado? Sim,
em muitos aspectos, sim. Veja, o falar não, ele tem, quando isso acontece na clínica, né, quando eu tenho essa experiência com a dificuldade do falar não, a gente percebe que existe algo por trás. Existe uma história por trás do não consigo falar não, né? E normalmente essa história nos interessa, porque às vezes eu não consigo falar não, por exemplo, eu não consigo falar não para, se minha mãe me pede para eu fazer tal coisa, eu não consigo falar não. Falar, tá bom, mãe, eu vou lá e faço, né? Mas isso não é da ordem do patológico, né? Agora, quando existem, dependendo da história que você traz por trás do não, né, existe ali todo um processo narcísico que faz com que você não consiga falar esse não, né? Porque na realidade o que está por trás do não consigo falar não é um desejo seu de ser amado, um desejo de não contrariar o outro, porque o outro, se eu contrariar o outro, ele vai deixar de me amar. E se o outro deixar de me amar, é um problema para mim, né? Então eu passo a dizer sim para tudo, né? E eu tenho com isso a ideia, né, a fantasia de que ao dizer sim eu estou sendo amado pelo outro, né? Então aí na clínica a gente vai tentar ver essa história, o que acontece com a questão do não, né? Às vezes eu não consigo dizer não, dependendo do processo com quem na relação com quem que eu estou, né? Então essa questão do não ela é muito pessoal, né? Muito direcionado para... Vamos falar mais disso, né? Porque aí a gente entra em personalidade também, não entra, Lilico? Aí já começa a entrar em personalidade do agradador, né? O cara que quer agradar. Sim, mas por trás sempre da história da pessoa que quer agradar muito, por trás dessa história tem algo ali que é na fala, quando a pessoa vai contando a sua história, a gente vai percebendo que isso não é uma coisa de agora, isso já é um processo antigo, né? E tem ali um desejo muito presente de ser amado, né? A pessoa ela é como se o fato dela não ser amado pelo outro fosse de encontro é como se a existência dela tivesse dependendo daquilo, né? Ela ser vista, ser notada, né? Veja, tem muitas coisas muitas coisas elas são inconscientes, né? A gente acaba fazendo, né? E acaba não tendo noção do que está acontecendo, né? Mas é na clínica que a gente tem as ferramentas para poder falar sobre isso, né? Para poder verificar o que está acontecendo, né? Aonde que o sujeito ele se aliena, né? Nossa, eu acho que isso é também Isso é muito sério. Não, e é muito importante a gente, até talvez numa outra oportunidade, comentar sobre isso, porque, nossa, eu tô pensando, eu fico viajando pensando nas minhas dificuldades, né? Porque eu enfrento algumas dificuldades de falar não. E aí eu agora tô tentando refletir a minha criação. Meu Deus, eu fui tão amada e desejada, né? Aonde será que tá o Faltou ponto? algo, ou desequilibrou algo, né? E isso deve É ser das pessoas. importante a gente saber qual que é a história que você traz por trás disso, né? Eu falei essa coisa do ser amado, tudo, mas às vezes olhando a sua história a gente pode ir por uma outra via, né? Mas aí não é, por exemplo, um podcast aqui a gente não consigo. Não aprofunda, né? Não aprofunda, a gente não aprofunda.
porque o que precisamos ali é que você diga e diga de novo e diga de novo sobre aquilo, e no momento vai surgir alguma coisa que a gente possa capturar e dizer, opa, por aqui tem um caminho, né? Sabe que eu tô refletindo agora que autocuidado, eu acho que eu vou discordar um pouquinho do psicanalista, eu vou pensar a minha cabeça como leiga. Se conhecer é importante mesmo, usando todas essas ferramentas de sociabilização e tudo mais, mas assim, para mim tá sendo muito importante entender como eu funciono. Eu não sei se é a minha mente ou é o meu espírito, mas assim, ó, como eu funciono em busca de uma felicidade, sabe, em busca ainda não consigo definir felicidade, porque eu acho que a felicidade ela depende de vários pontos e também momentos, né, mas eu penso que autocuidado é uma coisa tão simples, e aí a gente acaba se perdendo no dia a dia, pensando em outras coisas e esquece desse autocuidado, porque esquece de buscar a própria felicidade. Sim, sim. Mas assim, sabe o que eu acho também? Desculpa, desculpa, só um minutinho, Lilico. Eu tô pensando assim, eu acho que essa questão de personalidades, essa questão de saber falar não, ou saber falar sim. Tem gente que primeira resposta é não, depois ela vem e fala o sim, certo? Uhum. Então, assim, toda essa questão de personalidades legais, boas, fáceis, difíceis, tristes, o que seja, tudo isso, todas essas facetas do ser humano, ela é boa, são boas ou ruins, depende do momento. Eu acho que quando você utiliza você tem uma personalidade onde você, por exemplo, só fala não, não existe como é que se fala? Como se não existisse uma ponderação em horas eu tenho que falar não e horas eu tenho que falar sim, e sei quando fazer isso muito bem, e sei em que momento, em que situação, perfeito. A visão de que uma personalidade, a gente costuma falar isso, aquela pessoa é fácil de lidar, e tal pessoa é difícil. Mas eu penso que isso depende do momento. Se ela consegue se colocar, se mostrar às vezes difícil e se mostrar às vezes fácil, para mim é o ideal do relacionamento interpessoal, porque você sai de julgamento, você para de julgar aquela pessoa. Ora, ela faz porque tem que ser feito isso e é melhor, naquele momento foi bom, ela não se prejudicou, ela se autocuidou em falar não. E tem hora, como o Leandro falou até ali, né? Tem momentos que você pode falar não, que você tem que falar sim, que é até para você está se cuidando e, né, em certo momento falar sim, para você não se prejudicar de certa forma. Então, eu acho que esse equilíbrio é o que a gente sempre tem que buscar, né? Essa eh, essa forma de se pôr na sociedade, eu acho que é uma forma mais equilibrada, é sempre melhor. O que você acha, Leandro? Eu posso responder aquela pergunta que a Gabi falou a respeito do conhecer, né? Por favor. Quando eu diferenciei o conhece a ti mesmo, né, e o cuidado de si, porque são escolas diferentes, né, de pensamento, onde o conhecimento sobre si, o conhece a ti mesmo, né, ele está alinhado com a captura do objeto, né? Por exemplo, quando eu falo que eu conheço sobre algo, então eu estou capturando aquele objeto, né? E eu posso saber sobre ele, eu posso conhecer ele, né? Ao passo que
quando a gente fala de nós, quando nós falamos de nós mesmos, né, existe uma coisa que não consegue fazer essa captura do objeto. Né? Primeiro que nós estamos tratando nós mesmos como objeto, né? Objeto do conhecimento. E a gente, mas para conhecer algo, nós passamos pela linguagem. A linguagem, ela é a ferramenta de captura sobre algo. E aí é onde tropeça o conhece a ti mesmo, né? Porque por mais que você vá buscar algo sobre você, nunca é completo. Nunca, ele sempre fica algo de fora. Sempre fica uma coisa que eu até sei sobre isso, mas algo parece que não ficou essa completude do. Então, por isso que eu quero dizer que dessa captura do objeto, né? Entendi. Mas não significa que você não possa saber algo sobre você. E é nessa linha do cuidado, porque eu não tenho condições do conhece a ti mesmo, mas eu já sei algo sobre mim, né? Eu já sei que eu posso, principalmente quando a gente trabalha na clínica com ansiedade, né? É muito difícil capturar o conhecimento do indivíduo sobre si, se tratando dessa questão da ansiedade. Mas ele consegue saber algo sobre si, né? Se eu continuar fazendo determinada coisa, eu vou entrar num processo de angústia, né? Então eu procuro ir para uma outra direção. Então, você consegue entender essa dinâmica do conhece e do saber? É um pouco confuso para mim ainda, Leandro, mas eu acho que eu consegui captar. E a gente, eu estou falando coisas aqui que eu tenho ferramentas porque eu estou na clínica, né? Então eu vejo, né, o que acontece. E a gente as pessoas, né, que passam pela clínica, elas conseguem saber algo sobre elas, mas ela não consegue conhecer. Né? Por isso que quando a pessoa chega lá na clínica e fala, eu queria muito me conhecer, né? Fala, ixi, aqui comigo não consigo fazer isso, né? Porque dá essa noção dessa completude, né? É algo que eu não consigo entregar para a pessoa, né? Não consigo fazer você se conhecer, porque a gente só consegue saber algo sobre nós na relação com o outro, e nessa relação muitas coisas tropeçam por causa dessa coisa chamada linguagem, né? A linguagem, ela trabalha de uma forma que ela sempre fica algo de fora. Complexo, né? Depende muito da linguagem usada com você, da linguagem usada com você na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento, depende muito. E aí você tem hora relacionamento com uma pessoa que tem uma certa linguagem, tem hora que você tem relacionamento com uma outra linguagem, você vai enxergar diferente coisas. É muito. Sim. A criança ela traz muito essa questão da linguagem, né? Porque às vezes a criança ela tem medo da morte, por exemplo. E só que ela não consegue te explicar o que é isso, né? Porque ela não tem, ela está inserida na linguagem, mas a linguagem ela é deficiente para explicar aquilo que ela está sentindo. Ela fala que dói o peito, que é alguma coisa assim que chora, mas não consegue explicar que ela está com medo de algo que ela não entende. E nem conhece. Que nem conhece. E aí o adulto tem mais ferramentas, mas ainda faltam coisas, elementos ao qual você vai se deparar com não sei sobre isso. Uhum. Só sei que nada sei.
Só sei que nada sei. Essa frase é Sócrates, né, que falou só sei que nada sei. Ele foram até o oráculo, né, e disseram quem é o homem mais sábio do mundo, né? Aí o oráculo falou Sócrates, né? Aí foram falar para Sócrates, né? Falou, olha, o oráculo falou que você é o homem mais sábio do mundo, né? Aí ele falou, não, eu só sei que nada sei, né? Aí foi de novo no oráculo, né? Falar, não falei, ele é a pessoa que é a única pessoa que sabe algo, sabe que não sabe. Então ele é o homem mais sábio do mundo, né? Cara, isso é muito massa. Você vê, é tão simples uma frase, tão profunda, né? Sobre isso. Mas o cuidado de si, né? Ele tem essa dimensão, né? Você vê, é uma coisa tão simples, né? Você falar cuidado de si, ele como você falou, a gente vai nessa linha, né? Na linha do físico, né? Na linha da higiene, né? Do prazer, né? Existe uma linha hedonista, né, que fala que ela lida com a vida, a existência como sendo a busca pelo prazer, né? Será que isso seria um cuidado de si? Né? É uma coisa que a gente precisa, a filosofia está aí para botar essas coisas na mesa e a gente discutir. O cuidado de si também vai depender do ponto de vista de cada pessoa? Olha, existem... É interessante isso, e me veio uma coisa na mente agora, a respeito de uma empresa, por exemplo, né? Uma empresa, ela tem vários pontos de vista, né? Como que é o cuidado de si para um gerente, um diretor? Como que é o cuidado de si para a pessoa que está ali na linha de produção, né? Será que eles detêm o mesmo ponto de vista a respeito do cuidado de si? Né? Será que os afetos envolvidos, podemos dizer algo como diferente dos afetos que estão ali envolvidos, né? Eu falei empresa porque eu lembrei que o Nine ele traz muito esse viés, né, da dinâmica da empresa, né? Então, assim, será que a gente pode pensar que o ponto de vista dessas pessoas elas estariam voltadas para um cuidado de si, mas o cuidado de si deles é um cuidado de si baseado naquilo que ela pensa. E veja, e aí quando a gente fala de empresa, nós lidamos com conceitos, né? Com conceitos muito filosóficos a respeito do o que se diz, né? Como que essa empresa ela trabalha em termos daquilo que ela quer passar para os seus empregados, né? Porque eu posso entra numa discussão filosófica também, que é a própria relação de poder, né? Como que é a relação de poder dentro da empresa, ao ponto de que eu começo a colocar entre os meus funcionários, né, um estilo de vida, né? Eu imprimo na empresa um estilo de vida, e imprimo aquilo como correto, né? Então eu começo a colocar nos meios de comunicação da empresa de que o certo é você beber 2 litros de água por dia, de que o certo é você fazer exercício, e de que você tem que jogar o lixo no lugar certo, e aí eu começo a trazer uma ideia de bem-estar normativo. Eu faço a norma
uma regra para o bem-estar, né? E aí, como é que eu posso... E aí eu começo a ter pontos de vista a respeito desse cuidado, mais baseado numa relação de poder, né? Veja, e a relação de poder, ela tem a ver com a liberdade, segundo, né, o que o Michel Foucault ele traz, é que a relação de poder tem que estar relacionada com a liberdade, né? Porque se ela não estiver relacionada com a liberdade, ela é uma relação de coerção, né? Então, assim, as pessoas elas são livres, elas precisam ser livres para ter uma relação de poder. Só que essa relação de poder ela pode estabelecer um sistema normativo. E a partir desse sistema normativo, eu começo a dizer para essas pessoas como que eu quero que elas façam o autocuidado. Começando a fazer sentido para mim agora. E aí, veja, a partir do momento que se torna um elemento normativo, né, será que eu posso falar de autocuidado, né? Será que... Porque o autocuidado ele tem a ver justamente com essa quebra da regra, né? De eu justamente... veja, o autocuidado, né, que a gente propõe em psicanálise, né? É o autocuidado de você, desse lado da subversão, né? De você questionar, né? A subversão que eu digo não é aquela subversão de você chegar lá e chutar a mesa do chefe, não é isso. Mas de você pensar, né? Olhar as coisas por um outro viés, né? Dar uma mudança de direção, né? E aí essa relação de poder ela não se ajusta muito bem a esse ponto de vista, né? Faz todo sentido. Então, isso também faz sentido quando a gente muda de um ambiente e começa a conviver com outro tipo de pessoa, a gente acaba moldando a nossa forma de se conhecer, de autocuidado mesmo, né? Uhum, sim, você passa, né, por outros ambientes, né, de repente você começa a enxergar de uma outra forma, né? Por isso que é aquilo que nós falamos, que o autocuidado ele tem a ver com a relação, né? Como que é a minha relação com um determinado ambiente, com aquelas estar naquele lugar, como que é estar em outro lugar, né? Então é na relação que eu consigo pensar, né, um autocuidado no sentido de que tem lugares que são tóxicos, onde a relação de poder ela é uma relação tóxica, uma relação coercitiva. Então, faz parte do meu autocuidado subverter isso, ir para outro lugar. Ir para um lugar onde eu possa desenvolver as minhas habilidades, onde eu possa ter uma relação melhor com as pessoas e com a empresa. Nossa, Acho que adorei. daí que vem também a questão de quando a gente, por exemplo, filhos únicos, né? Às vezes são diferentes, né? Tem comportamentos diferentes quando são filhos únicos. Ou casais que não têm filhos, diferente de casais com filhos. Tem algumas diferenças, né? Você consegue enxergar algumas características um pouco diferentes. Na forma como as pessoas têm determinadas soluções, né? Como um casal que não tem filho, a pessoa fala assim, não, o filho tem que pegar e fazer isso, ele tem que te obedecer, e você tem que sentar ali no sofá e ficar quieto lá enquanto você está... E a pessoa que tem filho, né? A pessoa que tem filho fala, não sabe o que ele está falando. Como se aquele ser não tivesse a sua subjetividade, né? E você fala A, ele faz B, e aí a coisa acaba... Você vai ter que usar de artifícios, né?
um pouco mais sofisticados para poder fazer determinadas coisas. A gente percebe claramente essa questão de estar em outro ambiente. Falando de filhos, quando a nossa experiência agora é quando os filhos vão para a escola, né? Começam a aprender novas coisas, a moldar algumas atitudes. Coisas que não vêm de casa. Na relação com o outro, né? Autocuidado é bem amplo mesmo. Eu estava pensando, né, antes da nossa conversa, num viés, sabia o quão grande, o quão longo a gente podia chegar, né? Mas é tão íntimo isso. Varia de cada pessoa. E realmente eu acho que trazer as pessoas para uma reflexão, né? De como elas estão vivendo hoje, do ambiente que elas estão vivendo. Eu acho que trazer as pessoas para uma reflexão é o caminho. Você sabe, eu lembrei de uma cena, não sei se vocês assistiram aquele filme A Mãe é uma Peça. Lembra desse filme? É um filme brasileiro. O filme brasileiro, que Minha Mãe é uma Peça. Tem uma cena lá que o personagem está levando a filha para a escola e chega lá na escola, a mãe fala, filha, você não... se você quiser, você não precisa ir não, viu? Para a escola. Ela fala, não, mãe, eu quero. Se você quiser, a mãe te leva embora, é só você falar. Ele fala, não, mãe, eu quero ter aula, né? Não, mas você vai ficar aí na escola? E se você chorar, né? Se você chorar. Aí eu falando, mãe, eu quero ter aula, eu quero ir para a escola, né? E a mãe sai toda chateada, toda brava, né? Pensando, não, minha filha não me ama mais, né? Ela quer ficar na escola. Mas veja, é uma questão, o autocuidado está aí também, né? É você falar, não, eu não quero, eu quero aquilo, eu estou brigando por aquilo, eu estou lutando por aquilo, né? Mãe, vai para casa, deixa eu ir para a escola, né? Deixa eu ter essa experiência. Essa experiência de ter filhos, eu acho que é uma das experiências mais simples e que trazem um maior aprendizado para a gente, porque a gente reaprende algumas coisas, assim. Reaprende, na verdade, muitas coisas, né? E relembra, né, quando éramos pequenos, né? Quando começamos a ter consciência da nossa vida. Eu acho que está começando a fazer sentido para mim essa questão da relação com o outro, porque ter um relacionamento, ter um casamento, isso ajuda também, porque você está ali com uma pessoa diferente, por mais que tenha gostos parecidos, mas é uma pessoa diferente, filhos, então a gente... Nossa, é que se deixar a gente vai mudar o assunto, né? Mas fez sentido, Leandro, fez sentido para mim. Comecei a entender um pouquinho mais agora essa relação do autocuidado com o relacionamento com as outras pessoas, do cuidar... Como é que é a palavra mesmo? É cuidar de si, né? Cuidado de si. E nessa relação com o outro, né, uma coisa importante que eu acabei não mencionando, é a questão de você... hoje na nossa sociedade, né, o que a gente tem visto muito forte é a questão da gente isolar o outro, né? Tudo que é diferente de nós colocamos para lá, né? Aqui eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós temos um fenômeno muito forte, aqui em São Paulo principalmente, que é de que a vida em apartamentos, né? E os apartamentos, eles viram verdadeiros clubes, né? Por quê? Porque você está cercado, né? É uma forma de você falar, tem um pessoal lá fora e eu aqui dentro, né? Eu isolar aquele que está lá fora, eu ficar aqui seguro nesse meu, né? E a chamada seria para segurança, mas no fim isso mexe com a psique das pessoas, né? Sim, as pessoas reclamam que os filhos não saem do quarto porque ficam no celular, mas em compensação colocam os filhos cercado por muros, né? Cercado por muros,
com a ideia de que ali está seguro, Lá né? fora é perigoso. Lá fora é perigoso, não vai lá fora, onde já se viu, que horas são, que você vai... Então a gente tem uma tendência muito... E o cuidado de si, quando eu falo cuidado de si, é o cuidado com o outro. O que estamos fazendo com esse outro lá fora? Isolando, né? Você sabe que tem um... Não sei se vocês já leram esse livro, O Alienista. Já leram? É do Machado, acho que é do... Quem que é mesmo? Acho que é do Machado de Assis, esse livro. Ele fala sobre um médico, que é o médico Simão Bacamarte, se eu não me engano, que ele pega e faz assim, ele isola, ele fala assim, vamos cuidar desse povo aqui. A gente vai internar os loucos. Né? Vamos pegar os loucos, vamos internar, e aí a gente purifica ali esse povo. Então ele começa, e acho que é a Vila Itaguaí, se não me engano, que é o que ele faz isso, e aí ele começa a classificar esses loucos. Né? Olha, os que têm apego excessivo às casas vão ficar aqui, aquele que deseja, os que desejam vingança também, aqueles que têm ou são obcecados por moda também, e começa a isolar as pessoas, e quando ele quer ver, ele está ali sozinho, do lado de fora, e todo mundo dentro, né? E aí vem a pergunta, né? E aí, com isso, quem são os loucos, né? Então, por isso que eu tô trazendo que o cuidado de si, né? Ele o cuidado de si também passa pelo cuidado do outro, né? E como que estamos fazendo com esse outro? Estamos isolando eles, né? Estamos criando artifícios de isolamento para que ele possa ficar afastado de mim, né? O cuidar, eu acho que é uma coisa importante para esses tempos, né? Será que, e aí, quando falo cuidado de si, né? Também me vem à mente como que estamos cuidando do outro e da cidade. Olha só o que está acontecendo no sul do Brasil, né? E será que o cuidado de si também não é vamos cuidar da cidade? Né? Vamos cuidar da região onde a gente mora, né? Vamos voltar. Hã? Tudo que a gente faz para fora, para o outro, ou em camadas, ele vai refletindo, né? E faz parte desse cuidado de si, né? Porque eu, na realidade, ao cuidar da minha cidade, estou cuidando também de mim. Estou cuidando de tudo que está ligado a mim. Acho que tem tudo a ver. Nossa. Né? Tem tudo a ver, porque você, ao cuidar da escola que meu filho estuda, eu estou cuidando do meu filho e de mim. Do trabalho. Ao cuidar da empresa onde eu trabalho, se é minha ou se eu sou funcionário ali, estou cuidando de mim também. Né? É um autocuidado também. E assim vai. Do meu bairro, da minha cidade, do meu condomínio, quando moro em apartamentos. E eu acho que talvez seja isso que todo mundo tenta fazer numa reunião de condomínio, que é terrível, né? Mas por que é terrível? Porque cada um está tentando cuidar de si, só que ele está tentando fazer o melhor na visão dele, na experiência dele. Por isso que uma reunião de condomínio é sempre terrível. Porque cada um tem uma visão de mundo diferente, uma experiência diferente, vive com pessoas diferentes, vai ter sempre lá pessoas, às vezes, de mais idade que moram sozinhas, casais novos sem filhos ainda, casais novos com filhos, casais mais velhos com filhos maiores, e assim vai. É uma variedade gigantesca. Sim. Mas eu acho que essa é a forma como eu pensei isso, né? De trazer, de ir para essa linha de que o cuidado de si ele precisa ser olhado, porque se eu falo de mim, o cuidado de mim, né? Eu como esse sujeito chamado eu, né? E eu não falo do outro, né? Está dentro dessa filosofia atual de que eu devo ser algo separado, né?
E a proposta é que a gente fale do outro, né? Como que a gente pode falar do outro, mas ao mesmo tempo eu estou também na relação com o outro, né? Então eu estou cuidando de mim. Não, foi incrível, assim, foi diferente do que eu imaginava. Achei realmente que a gente ia falar do cuidado de si, de cada um olhar para o seu próprio umbigo, e fechando, assim, para mim fez todo sentido. Isso é viver em sociedade, viver não isolado igual a gente estava, né, amor? Mas foi incrível. Leandro, mais uma vez, assim, nossa, cada vez que você vem e participa, você tem uma forma tão simples de explicar as coisas e a cabeça da gente vai assim, pum, abre, sabe? Acontece uma expansão e faz a gente refletir depois no dia a dia. É como se a gente recebesse toda uma informação, para mim é um pouco às vezes mais difícil de digerir algumas coisas, e aí com o passar dos dias eu vou, lembrei, agora eu entendi. Eu sou muito grata a isso. Não, excelente, cara. Mais uma vez uma contribuição incrível. É. Vai tocar o coração de muita gente aí que estiver assistindo. E massa, né? Foi muito massa. Muito Adorei bom. o caminho que tomou o bate-papo. Legal, que bom. Fico Obrigado. feliz. Sim. Fico bem feliz. Sim. Vamos continuar aí com a nossa programação e você está sempre aí com portas abertas. E Agradeço. a gente queria deixar assim, um espaço aberto, se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas, fechando o raciocínio, né, o raciocínio da como você se organizou para falar sobre esse assunto. Olha, eu queria dizer que essa questão do cuidado de si, né, que se a pessoa puder olhar para sua vida, organizar a gente costuma querer muitas coisas, e normalmente nós acabamos gastando muita energia na nossa vida buscando coisas que muitas vezes a gente poderia ter gasto menos, né? Talvez pensado menos. O cuidado de si é isso, ele tem que ser transformativo. Ele tem que ser, se você está fazendo algo, né, que está te fazendo mal, né, a gente fala, procure uma ajuda, né, para que alguém possa te organizar isso daí, né, mas se a gente puder olhar as coisas com um pouco, talvez querendo, como é que eu posso dizer? Olhar a vida do jeito que ela é. Vamos observar a vida do jeito que ela é. E depois a gente olha para o que quer. Mas é muito importante olhar a vida do jeito que ela é. Porque muitas vezes a gente olha pela lente do ideal, né? Nós queremos aquilo que é o ideal. E muitas vezes isso daí o autocuidado seria você olhar para a sua vida como ela é, como ela está, como que ela se configura dentro daquilo que é possível, né? E com o tempo você vai atrás daquilo de outras coisas que você quer, né? Mas olhar para a vida do jeito que ela é, sem querer maquiar ela, sem querer levar para uma condição ideal que muitas vezes ela está um pouco acima, né? Ou às vezes muito acima. Muito bem. Amor, uma mensagem final? Eu tenho. A mensagem final é: continue se autocuidando, olhando para os outros. E aí você vai
vai se cuidar bem. Muito bem. Leandro, obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Onde que o pessoal pode encontrar a clínica, Leandro? Deixa o arroba da clínica para o pessoal. www.clinicapsicuidar. Tá. clinicapsicuidar.com.br. Tá bom, a gente deixa aqui na edição também. É importante vir o Clínica Psicuidar, né? Porque às vezes a pessoa coloca só Psicuidar, mas é Clínica Psicuidar. Okay. Aí você vai ver minha foto lá. E os teus contatos, amor? @André Coalho 1 e no LinkedIn André Coalho. O meu arroba é o Gabi Zaleski. Esse aqui foi mais um episódio do Ninecast e a gente deixa aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao nosso convidado super especial. Obrigada a todos vocês. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Nico. Obrigado.